Olá pessoal, está começando mais uma exclusiva e hoje eu vou conversar com ele que é compositor, que é cantor, que é músico, que foi considerado um dos 10 melhores guitarristas do mundo. Eu converso agora com Pepeu Gomes. Oi Pepeu. Oi, prazer enorme estar aqui conversando com você. O prazer é nosso. Eu queria que você começasse contando pra gente como é que a música entrou na sua vida. Foi desde pequenininho? Você tem família de músicos, né? Eu venho de uma família de músicos, somos 10 irmãos, 9 homens e uma menina, todos músicos. Minha mãe era professora de piano, meu pai também cantava em rádio. E desde pequeno eu aprendi a tocar com 10 anos de idade, aos 14 eu gravei o primeiro disco. E aos 17 eu virei guitarrista, porque eu era contrabaixista, e começou a minha trajetória de guitarrista. E hoje eu já estou aí com 30 e poucos anos de carreira, com 37 discos gravados. E profissionalmente você começou com uma banda e depois teve o Novos Baianos, ou foram várias bandas? Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Não, foram várias bandas, várias bandas. A minha primeira banda chamava Os Minos, eu tinha 14 anos. Depois os Leifes, eu tinha 17. E depois dos Leifes nós formamos os Novos Baianos, com a saída do Caetano e Gil do país, naquele show que eles foram exilados, né? E aí apareceram os Novos Baianos quando eu tinha 17 anos e aí começou a trajetória. E como é que foi a sua entrada nos Novos Baianos? Como é que vocês se reuniram? Bom, na verdade nós nos conhecíamos. O Moraes trabalhava no banco e eu tinha conta no banco. E aí a gente se cruzava todo dia, todo dia não, toda semana, né? E eu também acompanhava os artistas num programa chamado Poder Jovem na televisão. Já pequeno, eu já liderava, né? Eu sempre tive essa mania de liderar as coisas de uma maneira positiva, né? E aí um dia eu falei, Moraes, por que você não escreve uma música lá no programa tal? Aí o Moraes foi cantar no programa, eu fiz o arranjo para ele. E o Moraes ganhou naquele dia como melhor calouro. Aí nós ficamos irmãos ali. A partir dali começamos a nos encontrar num bar chamado Brasas, né, onde eu encontrava o Paulinho, o Galvão, a Baby tinha chegado do Rio, estava morando na Bahia. Aí nós nos juntamos e fizemos um show chamado Desembarque dos Bichos, depois do Dilúvio Universal. Era o nome da banda, onde já eram os Novos Baianos. Fizemos um show no Teatro Vila Velha. Com o dinheiro que a gente ganhou no show, nós nos mudamos para São Paulo. E quando vocês se juntaram, vocês queriam fazer que tipo de música? Porque acabou virando uma mistura de várias coisas e influenciou, acabou virando praticamente um movimento musical. Mas qual era a proposta de vocês quando vocês começaram? Na verdade, não tinha proposta. Não tinha nenhuma, porque o nosso show era um show de rua. Tudo que a gente vinha na rua, a gente levava para o teatro. Se tinha um cara fazendo malabares bacana, a gente perguntava, vem cá, você não quer fazer uma participação no show hoje? O cara, quero. Aí levava. Aí no meio do show parava, o cara fazia um malabares. E aí tinha um cara pintando na rua, a gente pegava o cara e dizia, quer pintar uma pessoa nua no show? Cara, quero. E aí a gente levava para o show. E isso tudo intercalado com músicas. Os críticos iam no show, levantavam no meio do show, falavam assim, se isso for arte, eu me suicido. Eram os Novos Baianos. Mas influenciou muita gente, né? Vocês esperavam que ia... Contaminou o Brasil na época, né? Impressionantemente contaminamos o Brasil, porque a proposta, a gente com 17, 18, 20 anos, tocando bandolim, cavaquinho, violão, bumbo, pandeiro, afoxé, coisas que o Brasil tinha e ninguém sabia. Então tocávamos esses instrumentos sem a menor vergonha de ser brasileiros, né? A partir daí o João Gilberto nos viu e aí nos apadrinhou e falou, olha, os Novos Baianos são a melhor coisa da música popular brasileira. Aí quando o mestre falou isso, despertou a mídia toda e aí começaram a querer saber o porquê o João tinha falado isso. E o João convivia muito com a gente no apartamento, né? O João que nos ensinou tudo, não só filosoficamente, como na prática, na música, ensinou todos nós a cantar, me ensinou a tocar violão, me ensinou a harmonia. E aí os Novos Baianos foram enriquecendo, né, de uma maneira assim, muito gratificante com a presença do João e de outros compositores que nos visitavam. E tornou-se um grupo assim de uma referência até hoje muito forte na música brasileira. Eu acabei de fazer um workshop aqui na escola GTR, aqui de Brasília, e
o que se pergunta sobre os Novos Baianos é impressionante. Com certeza. E você falou um pouco de filosofia. Vocês acabaram criando uma filosofia Novos Baianos, né? Vocês moraram juntos no apartamento, moraram no sítio. O que dessa filosofia dos Novos Baianos que você adotou na sua vida, o que isso te influencia hoje? Olha, o tempo todo, tudo que eu aprendi dentro dos Novos Baianos é uma coisa que eu ensaio na minha vida até hoje. Principalmente você não ser apegado às coisas materiais, não ter essa ganância por dinheiro, nem por nada, entendeu? Tudo que chega na vida é uma consequência do seu trabalho e da sua ralação. Os Novos Baianos deixou isso muito cravado na minha alma, na minha maneira de viver, não só minha, como de todos os integrantes, porque até hoje nós somos assim. Então, morávamos juntos, 27 pessoas, se eu estava com uma camisa bonita e o Moraes chegasse para mim e dissesse, Pepeu, camisa linda, eu tirava a camisa e dava para ele na hora. E aí o dinheiro ficava dentro de um saco preso atrás da porta, quem queria dinheiro ia lá e pegava. Saía, fazia o que queria, voltava, pegava o troco, botava no saco. Então não tinha aquela coisa de divisão. A filosofia da gente era assim, do amor mesmo. A gente queria mostrar para o mundo, para o Brasil principalmente, que existe um outro lado no ser humano, que é o lado da solidariedade. E isso a gente conseguiu através da música. E isso você carrega até hoje, dá para perceber, né? É um ensaio de vida para mim. Para mim é um ensaio de vida. Com meus filhos, eu falo com eles sempre disso, que ficar o tempo todo querendo uma coisa, às vezes atrapalha de você tê-las, entendeu? E isso é uma filosofia totalmente Novos Baianos. E para encerrar nosso papo sobre Novos Baianos, não dá para deixar de falar do Acabou Chorare, né? Eleito pela revista Rolling Stones como o melhor disco brasileiro de todos os tempos. 100 anos, é. Esse foi o maior Oscar da gente, né? Eu já tinha sido indicado para o Grammy já e tudo, tinha sido uma alegria maravilhosa para mim, mas esse foi maravilhoso porque foram os 100 críticos do Brasil todo que escolheram por unanimidade, né? E olha que a música brasileira tem discos fantásticos, né? Como o próprio Penes et Circenses, que é um disco da Tropicália, né? Que é fantástico, e a gente nem esperava. A gente esperava ficar em terceiro, quarto lugar, exatamente por um disco ser gravado em 4 canais, a gente grava hoje em 128 canais, e foi uma surpresa e um prêmio muito agradável para a gente, nos deixou assim, como é que se diz, recompensados por tudo que a gente passou, por todas as prisões, por todas as faltas de fome, por todos os filhos mal alimentados, mas tudo em prol da arte. E foi uma eleição recente, se eu não me engano, do ano passado, né? Então, é uma prova de que é um disco realmente de todos os tempos, porque ele foi lançado em 72. Quer dizer, é um disco, se você coloca ele hoje, ele é totalmente atual, né? Ele não envelhece, porque os textos, as músicas são todas muito trabalhadas, e a gente, quando quer se inspirar para compor, a gente coloca o Acabou Chorare. E eu, quando quero me inspirar para fazer alguma coisa diferente, eu me inspiro no próprio Acabou Chorare. Às vezes eu me pego e digo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Entendeu? Mas eu me lembro que era um tempo muito lisérgico, e a não preocupação em ter que mostrar alguma coisa, né? Simplesmente se juntar num galinheiro, que era o estúdio da gente, a gente tirou as galinhas e fez o estúdio, ensaiavam com as galinhas, os galos e tudo, e o disco nasceu ali. Então eu acho que a não preocupação de tudo isso é que fez o Acabou Chorare ser a excelência que ele é. E por que Acabou Chorare? Por que esse nome? É curioso, né? É curioso. Acabou Chorare, na verdade, quem batizou foi o João, porque a filha dele, quando ele morava na Itália, quando ela chorava, o João dizia, não chore, minha filha, não chore. Aí ela falava, ô papi, acabou chorare, acabou chorar. E aí a gente adorou esse nome e botou Acabou Chorare. Ah, que legal. Então agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais exclusiva com Pepeu Gomes. Até já!